Começando aqui o nosso café com Jesus, tomando um pouquinho de café. O café se torna assim um alimento para o corpo. É tomar um cafezinho, uma energia. E diante deste café, nós temos o café com Jesus, o nosso Senhor Jesus, que é o alimento para nossa alma. Que bom, né, meu irmão? A gente ter isso. Logo cedo a gente entender isso. E isso é o nosso tema de hoje. Começando o nosso Café com Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz esteja no nosso coração e que o amor prevaleça sempre. Senhor, louvo-te por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, o meu coração, a minha casa, todos os bens materiais que eu tenho. Consagra a minha família, a minha esposa, meu filho, a minha filha, a minha outra filha. Consagro tudo, Senhor. Eu como pai, como esposo, como filho também, tudo o que sou, inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Querido irmão, o importante para nós hoje é tomar posse de todas essas palavras aqui. Louvar a Deus pela grandeza dele, reconhecer o tamanho desse Deus. É um Deus que é meu, que é seu, é o nosso Deus. E isso traz para nós uma prudência diante do nosso agir, diante da nossa ação. Então vamos lá? Hoje, dando continuidade ao índice analítico, o nosso parágrafo que vai falar sobre a ação humana, só vamos dar uma repassadinha que hoje é o nosso sábado, né? Nós falamos essa semana ação humana, parágrafo 236, 307, 1046, 1148, 1724, 1806. Então agora nós vamos ter ainda 2306, 2668 e 2670. Falta 3 ainda parágrafos sobre a ação humana. Hoje nós vamos falar sobre a ação humana, um parágrafo 1806, que vai nos trazer assim: a prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir em qualquer circunstância nosso verdadeiro bem e escolher os meios adequados para realizá-lo. Então, diante da ação humana, diante dessas virtudes que nós temos, as virtudes cardeais, a prudência é a capacidade de discernir o bem. Então, para que a gente possa entender as virtudes cardeais, o que significa a palavra cardeal? Em latim, cardis, ferrolho, dobradiça, virtudes que abrem as portas. Então essas virtudes são adquiridas e não fundidas. Adquiridas é o que? Você tem elas, mas você precisa trabalhar elas. Você precisa desenvolver essa virtude dentro do teu coração. De que forma? Na tua ação. Então, desenvolver ela vai dizer para nós. Continuando, o homem sagaz discerne os seus passos. Está lá em 1 Pedro 14,15. Então, Provérbios 14,15. O homem sagaz discerne os seus passos. Então, primeira coisa, eu tenho que ter discernimento onde que eu estou pisando. De que forma? Nós vamos ver agora. Sede prudentes e sóbrios, para vos entregardes às orações. Então, está lá em 1 Pedro 4,7, onde que vai nos falar sobre a prudência. A prudência é a regra certa da ação, escreve São Tomás. Então, a prudência, a palavra prudência, a capacidade de discernir o bem, é a regra certa da ação. Então, a nossa ação vai ser uma ação que vai desenvolver para o lado do que é bem, e não do lado do que é para o mal. Então, toda prudência vai nos colocar diante do bem e não diante do mal.
Citando Aristóteles, não se confunde com a timidez ou o medo, nem com a duplicidade ou a dissimulação. É chamada auriga virtuum, cocheiro, isto é, portadora das virtudes, porque conduz às outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida, e a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência. O homem prudente decide e ordena a sua conduta seguindo este juízo. Graças a esta virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares e superamos as dúvidas sobre o bem e praticar o mal e a evitar. Então, querido irmão, querida irmã, diante deste mover, então a prudência vai nos direcionar uma regra certa da ação. Então, a prudência vai nos direcionar à ação humana. A prudência vai nos colocar diante da verdade. A prudência vai nos levar para que nosso coração seja trabalhado para desenvolver esse lado que nos leva para o caminho do bem. Então, para alcançar esse êxito, para que eu esteja diante da ação, mas a minha ação seja uma ação prudente, essa ação não é por medo. Um exemplo, não é pelo medo de ir para o inferno, não é por medo do demônio, de queimar no inferno que eu tenho que me buscar Deus. O homem prudente vai buscar Deus, a mulher prudente, por amor a Deus. Então, a prudência ela está diante da paz, está diante de buscar o que é bom para o corpo e para a alma, mas o princípio do homem e da mulher prudente é o alimento da sua alma. E como que eu alimento a minha alma? E como que eu sei que isso é bom para mim? Como que eu sei que isso é um caminho correto, como nós vimos aqui? É diante disso que nós vamos ter as nossas escolhas. Então a arte de evitar o mal é a escolha do bem. Então eu vou escolher o bem. Nós temos a liberdade da escolha do bem ou do mal. Primeiro, o homem prudente vai escolher sempre o que é do bem. E ter a consciência reta. É o nosso tema hoje. Então, a prudência vai nos levar a escolher para o lado do bem, não do mal. E também vai ter a consciência reta. De que forma? A nossa retidão nesse caminho, a nossa ação tem que ser voltada para Deus. E que jeito que vai ser essa minha ação voltada para Deus se eu sou um homem prudente dentro da minha casa? Se eu sou uma mulher prudente dentro da minha casa? Vamos lá? Está lá em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 7 em diante. O fim de todas essas coisas está próximo. Sede, portanto, prudentes e vigiai na oração. Como que eu vou vigiar na oração? Jesus nos falou isso. Vigiai e orai. Vigiar na oração, hoje foi falado no nosso rosário da madrugada, muitas palavras sábias. Então, uma vigília na oração já é você se colocar a tua vida diante de Deus, é você se colocar mortificando a tua carne. Mortificar a carne é o que você já coloca ali, olha, eu vou levantar toda a madrugada, por amor a ti, Senhor, mas por amor a mim, porque eu preciso da minha salvação. Eu preciso voltar meu coração para a salvação. Então é um coração reto, é um coração prudente, porque ele sabe que o que ele está fazendo é para se libertar do mal. Sabe, irmãos? E é isso que eu sempre falo. Eu preciso disso. Então cada um tome a sua consciência e a prudência. Por exemplo, se eu não consigo me dar dor de cabeça, eu não consigo fazer esse momento, eu estou tomando os remédios, né? Como você vê as pessoas que passam por uma depressão, por angústia, e você precisa tomar um remédio para dormir. Eu não consigo fazer nesse horário, mas eu vou escolher um horário para que eu consiga fazer corretamente, que eu escute corretamente, que eu viva essa graça. Fica gravado o rosário, aí eu vou fazer. Igual fica gravado aqui o Café com Jesus, o Lecto Divino, e você se dedica a esse mover. Mas, Senhor, na hora certa, eu vou estar curado, vou estar liberto de toda essa situação. Mas a minha prudência hoje é cuidar hoje da minha saúde. Por quê? Porque tem situações, irmãos, tem situações diante da oração que nós pedimos algo para Deus, mas nós não sabemos
como curar, como combater o bom combate. Por exemplo, você pede para que cura a tua situação, talvez um desânimo, talvez a tua enfermidade, e hoje talvez o teu cansaço espiritual, o teu cansaço está voltado o quê? Para o corpo? Então eu tenho que dormir mais. Está voltado para, que nem eu acabei de dizer, eu não consigo, eu tenho algo que me impede, então eu vou rever esse momento e eu vou ver a melhor forma para que eu possa combater esse bom combate. E assim um homem ou uma mulher prudente vai lutar com as armas que Deus te dá. Então, diante da oração, olha o que foi falado hoje. E já começando aqui, para que a gente entenda qual que é a minha escolha certa para o bem. E ter a consciência reta. É aquele homem que lê a palavra todo dia, que tem uma vida de oração, e que traz esse momento da oração para a tua vida. Que você traz esse momento da ação. É quando você coloca em prática. Então, todo homem e mulher de oração, ele tem que colocar em prática. De que forma? Nós estamos acabando de dizer: rosário, lecto divino, busca de pregações, quaresma que nós estamos fazendo. É você estar diante da ação, é uma prudência. A ação do terço, a ação do rosário, a ação da leitura da palavra, a ação da escolha do bem. E aí eu digo, meu irmão, quem escolhe isso, que nem vai ter um retiro eu vou fazer, é pessoas que têm o desejo de estar na presença de Deus. Então, diante da oração, como está dizendo aqui, antes de tudo, mantende entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre a multidão dos pecados. Então, diante da vigia na oração, primeiro passo, no combate, a paz está no princípio, e o amor também. Então, para que eu começar meu combate diante da oração, eu tenho que ser um homem ou mulher prudente, que busca a paz interior, que busca o amor, que busca a caridade. Então, quando eu vou rezar, quando eu vou orar, quando eu vou interceder, quando eu vou trazer para a minha vida algo que eu necessito, primeiro passo, temos que rezar não para solucionar o problema, mas sim para a salvação da minha alma. Então, quando eu vou rezar, quando eu vou combater, o primeiro passo para o homem prudente é não você buscar a solução de problemas. Eu estou endividado, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Querido Deus, olha o homem prudente. Eu me coloco diante de todas essas situações. Dai-me um direcionamento, Senhor. Diante dessa opressão do mundo, diante dessa situação que eu estou vivendo hoje, direciona o meu coração, Senhor, com a Tua palavra que eu vou ouvir hoje. Direciona, me dê um caminho. Eu confio em Ti, Senhor. Depois dessa tua oração, você vai falar assim: olha só o segundo passo. A oração é alguém que escuta. A nossa fala é a resposta. Então, diante de uma oração, você tem que escutar Deus. Então, você pediu para Deus, você conversou com Deus. O nosso Lectio Divino, nós fazemos isso, irmãos. Às vezes você fala: eu rezo o terço. Eu vivo rezando isso, vivo fazendo novena, vivo fazendo tal coisa. Mas Deus não me dá isso, Deus não me dá aquilo. O que está acontecendo? É que eu estou buscando, eu estou colocando o problema acima da minha vida. Deus não é o centro da minha vida. Eu estou me auto-colocando como o suficiente, porque eu vou combater e tem que cair por terra tudo isso. Mas será que é Deus que está direcionando ou é o meu coração? Será que eu estou entendendo isso que eu acabei de dizer? Que temos que rezar não para solucionar os problemas, mas para a minha alma ser salva? Será que esse problema é tão importante assim, mais do que a alma que eu quero salvar? Deixar Deus conduzir e não adoeceremos. Quando você deixa Deus conduzir a situação, você não adoece. Colocar Deus à frente durante a oração e não o problema. Rezamos não para que Deus faça a nossa vontade, mas que a vontade de Deus se faça em minha vida. Isso aqui tudo foi tirado hoje do Rosário da Madrugada, cada palavra direcionada ali, eu anotei. Então, querido irmão, um homem prudente, ele não fica só no ouvir. A tua ação vai ser a prática. Eu rezei um rosário, eu escrevi, eu meditei. Eu não fiquei só da boca para fora. Eu falei, Deus tem que me ouvir. E agora eu rezei um terço, eu vou para minha casa. E lá na minha casa eu faço o que eu quero. Eu xingo todo mundo, eu murmuro, chamo a desgraça, eu grito, eu xingo, eu brigo. Mas Deus não faz nada na minha vida. Eu peço. Mas e a prudência da ação? Será que eu estou entendendo que o meu agir tem que ser um agir divino? Será que eu estou entendendo que o meu agir tem que buscar Deus dentro do meu coração? Então, um homem prudente, irmão, a sua ação
é a regra certa da oração. A tua ação. O homem prudente, olha só, a prudência é a regra certa da ação. Então, se eu sou um homem prudente, eu sou um homem de oração. E a regra certa da ação é essa prudência na oração. É o meu agir, é o meu falar, é o meu proceder, é o que eu estou buscando, é o que eu estou colocando à frente, é as coisas do bem, as coisas do mal. Então, se eu sou uma pessoa que chama o Satanás todo dia com murmuração, palavras, xingamentos, brigas, discórdia, palavrões, aí eu falo, poxa Deus, eu não estou tendo força nas minhas orações. Querido irmão, primeiro passo, não é nós que fazemos. A oração, nós só falamos para Deus o que nós precisamos e deixamos nas mãos dele. Agora a nossa ação, o nosso agir tem que ser um homem ou mulher prudente. Buscar o que é bem e não o mal durante o dia. Buscar o que alimenta a alma e não o que alimenta os prazeres da carne. O ter, a soberba, o orgulho, a avareza. Será que eu estou colocando Deus mesmo à frente? Ou eu quero que Deus faça o que eu quero e eu não estou sendo um homem ou mulher prudente? Querido irmão, diante de todo esse agir, diante da prudência, diante dessa virtude, como diz hoje, é uma virtude que precisa que nós trabalhamos e desenvolvemos no nosso coração, em busca do que é bem, para que abra a porta do nosso coração. É uma virtude que tem que deixar o conduzir de Deus. Tem que se deixar através da leitura da palavra, através de uma vida de oração, através de um momento com Deus, na escuta do que Ele fala e no agir diante da minha fé. E sabe por que a fé é abalada? Como disse hoje aqui, que colocamos o problema acima de Deus. E que jeito que eu faço isso? Quando eu não busco a salvação diante do que eu peço. Coloca a mão no teu coração e repete assim: Senhor, eu desejo ser um homem ou mulher prudente. E diante da prudência, eu quero me entregar na oração. Ser sóbrio. Ser um homem ou mulher entendida da verdade diante da oração das minhas palavras. Eu desejo te escutar, Senhor. Eu desejo que o Senhor fale comigo e que diante da minha vida, toda e qualquer situação vai ser direcionada pela tua voz. E eu creio que hoje, no Lectio Divino, que é o Evangelho do dia, você vai direcionar o meu coração para a verdade. Como eu devo agir diante de tantas situações. Como deve ser o meu proceder. E serei fiel, Senhor, à tua palavra. Mesmo que o meu coração doa quando eu receber a verdade. Mas eu sei e serei um homem ou mulher prudente, porque eu vou estar direcionado para o caminho do bem. Que Deus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu quero terminar com o restante do versículo bíblico, dando continuidade. E nós vamos meditar o restante. É uma forma de eu escutar Deus já agora. Você quer ser um homem ou uma mulher prudente? E diante da ação, que é a escuta de Deus, Deus está falando, eu escuto, vou trazer para a minha vida. Deus fala, isso é uma oração? A fim de todas essas coisas está próximo. Sede, portanto, prudente e vigiai na oração. Antes de tudo, mantendo entre vós uma ardente caridade, porque a caridade cobre a multidão dos pecados, o amor.
Exercei hospitalidade uns para com os outros, sem murmuração. Como bons dispensadores das diversas graças de Deus, cada um de vós ponha à disposição dos outros o dom que recebeu, a palavra, para anunciar a mensagem de Deus, um ministério para exercê-lo com uma força divina, a fim de que todas as coisas de Deus sejam glorificadas por Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória e o poder por toda a eternidade. Amém. E diante dessa palavra me veio um sentimento. Tudo que nós for fazer hoje, tudo que te acontecer, troque a murmuração por as seguintes palavras: com Jesus, nós somos mais que vencedores. Com Jesus, hoje eu entendi que tudo que acontece, Senhor, eu vou vencer. Pense positivo. Pense para frente. Pense com o Senhor. E confia nele. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo. Se eu tropeçar numa pedra e machucar o meu dedo, Deus, eu sei que o Senhor está me cuidando. Porque não era para me dar um passo mais para frente. Era para me voltar, curar o meu dedo, desviar o que estava acontecendo e ir para frente. Tudo isso faz parte da confiança em Deus. Que Deus abençoe.